Bom dia, Brasil! Bom dia, Irlanda! Boa tarde, Indonésia! Estamos ao vivo aqui para a nossa live sobre o que a nenhuma pode fazer pela sua marca e pelo seu negócio. E hoje nós temos uma convidada mais que especial, a Ana Moreno. Ela é especialista em branding, em gestão de marca, é a conselheira da Lion Global Business, ela que fez a nossa linda marca, nosso logo, que transmite toda a essência, todos os valores, todo o propósito que existe na nossa empresa. E hoje ela vai estar aqui comigo para poder falar de um assunto muito importante. Hoje todos falam sobre a IA, o que a IA pode fazer para acelerar os negócios, mas tem uma parte invisível ali, intangível, que as pessoas ainda não perceberam, que é algo também que pode prejudicar o seu negócio a longo prazo, e principalmente a sua marca. Nós costumamos dizer que marca e gestão andam juntas, é um casamento perfeito, elas se complementam. Né? A Ana fala que toda marca tem uma história para contar, né, Ana? E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Como que a IA pode potencializar a nossa marca e o nosso negócio através de ferramentas e, principalmente, o que ela não pode fazer, que é aí que as pessoas estão pecando. E lá no futuro a conta vai chegar. Ana, seja bem-vinda. É um prazer te ter aqui. Obrigada, fiquei muito feliz com esse convite especial. Eu fico muito orgulhosa de ver a marca Lion crescendo, né? Cada dia mais, a sua paixão pelo seu negócio, o seu amor, né? Que é o trabalho com amor, propriamente dito, que é realmente contagiante para a gente. E eu acho muito legal a gente falar sobre a história da sua marca, porque a gente está vendo ela sendo construída, né, Miriam? Não é uma marca assim que a gente revitaliza, a gente transformou ela do zero, digamos assim, né? A gente mudou desde o nome, o processo de registro, posicionamento, o logotipo, né? Muita gente pensa que a marca é só o logotipo, mas a gente sabe que é muito mais do que isso. E eu acho incrível, assim, a forma que você tem conduzido esse processo, né? Do passo a passo, do dia a dia, cada post, cada encontro, cada live, né? A gente vê essa vida acontecendo, que eu acho que é isso que a nenhuma pode fazer pela gente, né? Viver o momento presente. Sim, sim. A IA hoje ela pode acelerar, ela pode nos dar ferramentas, informações, conhecimento, mas nós vamos falar sobre isso também, que é um perigo até o conhecimento que ela está disponibilizando. Se a pessoa ela não foi especialista ou ela não conhecer sobre o assunto, ela pode entender que aquilo ali é a solução, e nem sempre é, né, Ana? Bom, Ana, fala de forma rápida aí como nós conhecemos, né, para quem não sabe sobre a Ana Morena, a Miriam Leão, a Lion, como que foi esse encontro? Nós nos conhecemos na época que a gente estava escrevendo um capítulo, né, do livro. E naquele momento surgiu a oportunidade de eu fazer uma apresentação sobre personal branding. E eu me lembro que eu comecei a falar, e eu falei muito naturalmente, né? Que eu tinha muitos anos de experiência, trabalhei por mais de 15 anos em multinacional, de design branding, estava morando na Alemanha na época, né? E que ao longo dessa história toda eu fui percebendo que as marcas valem muito, mas as pessoas valem muito mais. E aí parece que tudo congelou, né? A partir daquele momento a Miriam não escutava mais nada, ela só sabia que era isso que a gente tinha que se juntar para construir a marca da Lion, né? Acho que eu me senti escolhida nesse momento e foi sem querer, não foi por intenção, né? Sim, e há muitos anos eu buscava uma pessoa como a Ana. Eu até falei com ela na primeira reunião que nós tivemos, Ana, você vai conseguir transmitir para o mundo o que está no meu coração. Olha que legal. Você vai ser a pessoa que vai conseguir, porque eu já tinha tentado, gente, já tinha tentado, mas hoje as pessoas elas são muito imediatistas,
As pessoas, elas pensam mais no dinheiro, na venda, vender, 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 fazer, 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 e o meu propósito não era esse. Eu quero, estou construindo algo para permanecer, algo que de verdade vai edificar a vida das pessoas, e muitos profissionais de branding, marketing, na área digital, até alguns mentores, eu faço muitas mentorias, eu recebo muitas mentorias também, não concordavam com essa visão minha, mas foi uma visão que eu sempre tive e sempre tenho. O ser humano, né, a Ana falou, marcas valem muito, mas pessoas valem muito mais. E foi daí que nasceu a metodologia Trabalho com Amor. Mesmo antes, né, da era digital, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu acredito e valorizo muito o ser humano. Muito ser humano. Já é da minha essência lidar com o ser humano de verdade. Então, quando a Ana falou aquilo, e eu fui vendo ela apresentar, o amor que ela tinha realmente ali pelo ser humano, eu falei, vai ser a Ana. E eu não estava errada, eu estava certa. Tanto que nós estamos aí com uma parceria linda, né, Ana? Incrível, construindo a marca de Lion, eu participando dela, construir outras marcas também que já estão virando potência, e é questão de tempo para virar, porque quando você trabalha algo realmente com amor, algo que vai edificar a vida das pessoas, e algo que é para poder estar permanecendo ali na eternidade, vamos dizer assim, porque tudo que nós fazemos não é para agora, não é para daqui a um ano, é para poder mudar realmente, transformar a realidade daquelas pessoas, né? Então, eu fiquei muito feliz e estou feliz participando desse processo com ela. Então, vai ser a primeira coisa que a IA nenhuma pode fazer pelo seu negócio, principalmente pela sua marca, né, Ana? Que é viver, né, essa história dessa construção dessa marca. E tá tão linda essa construção da marca da Milaio, eu fico emocionada que eu falei com a Ana, nós precisamos mostrar isso para as pessoas. As pessoas precisam viver essa verdade. As pessoas, elas precisam entender que existe um processo para tudo na vida. Nós plantamos, nós colhemos. As pessoas hoje querem colher e não querem plantar, né, Ana? Olha só, tem mais de um ano que estamos juntas, né? Um ano. Sim. Olha o quanto trabalho já fizemos. E o quanto que ainda temos para fazer. E o quanto que ainda falta para fazer. A Ana Isso tem eu acho curioso, porque as pessoas, elas pensam, é natural, né, a gente pensar, a IA é muito rápida. A gente pergunta qualquer coisa para a IA, ela responde em segundos, e a gente cria uma expectativa que para construir uma marca vai ser mais ou menos o mesmo processo, né? E a verdade é que não é, né? Quando a gente pode até tentar, várias vezes a gente chega lá, pergunta para a IA, o que eu posso fazer aqui, não sei o que, ela vem com uma solução pronta, é uma solução pontual, né? Agora, esse dia a dia, esse alimentar, é uma coisa que às vezes não vai ficar perfeito, né? A gente está aqui, às vezes, hoje a gente se preparou para estar numa live, mas muitas vezes a gente está numa reunião ali, a gente tira uma foto, a gente mostra aquele momento acontecendo. Isso não dá para a gente terceirizar essa responsabilidade, digamos assim, nem esse momento, né? É uma coisa Exatamente. que a gente está ali vivendo. Exatamente. Então, a IA, pessoal, nenhuma IA, ela vai poder viver a história que você está construindo da sua marca e do seu negócio. Isso está na nossa essência, como a Ana falou, nos nossos valores, nas peculiaridades ali do dia a dia. Quando eu reuni com a Ana para a gente discutir sobre essa live, eu estava num café aqui no centro e a minha filha, a Clé, estava na biblioteca desse mesmo shopping com a babá dela, então nós fomos juntas. E aí, no final da reunião com a Ana, eu encontrei a Clé. Então, assim, na hora eu até tirei uma foto, né, com a Ana, ela quis, na hora que ela vê, ela fala que ela quer trabalhar também, quer computador, quer conversar com as pessoas. Muito Então, fofo. foi uma cena tão gostosa, e para quem vive algo assim tão extraordinário, finalizei ali, e eu olhando aqui, ó, mostrei para o público lá, dei lá no Instagram, a IA não pode fazer isso por você. Não estava nada programado, não estava planejado fazer isso. Porque às vezes se você perguntar para a IA como que eu poderia fazer um post perfeito para eu mostrar o momento que eu estou vivendo, certamente ela vai te dar um monte de dicas valiosas, né?
E que lógico, se a gente tiver a oportunidade de produzir esse conteúdo com calma, é lógico que vale a pena, é lógico que ajuda, que é interessante, Sim. né? Mas não substitui esse momento que é ali eu realmente viver o presente, né? A vida real acontecendo. Exatamente. E principalmente, Ana, ela vai dar ali algumas sugestões, mas se não for também da essência e da naturalidade daquela pessoa e do estágio de vida, porque a gente vê muita coisa falsa na internet, muita mentira, né? Então a pessoa poderia falar assim: ah, a Miriam foi para lá para poder. Não, é a vida da Miriam, né? O que proporciona isso para a gente é gestão, autogestão, é você saber o que você quer. Só que a IA, ela não vai me dar o brilho no olho que eu tive quando eu terminei meu trabalho e peguei minha filha para passear. E ela quis cumprimentar a Ana, foi espontâneo. Então, até, eu não sei vocês, eu não gosto de nada que tenha que seguir aquele roteiro, né? É lógico que a gente tem uma estratégia para seguir, mas falou que é para vir para o Instagram, colocar o rosto e seguir roteiro ali, não. Eu falo ali de maneira natural. Tem coisas, gente, que a IA não faz isso por vocês também. Estou aqui, ó, tem um insight, isso acontece muito comigo. Tem um insight, lá na hora eu vou e faço um post ou um stories. Porque a IA, ela não tem o nosso know-how de vida e de negócios. O que é a IA? Ela pega todo o conhecimento do mundo, como a Google, joga ali. Mas essas entrelinhas, o intangível, ela não pode fazer isso por você. Exatamente. E não quer dizer que a gente é contra a IA, né? Muito pelo contrário, a gente usa e usa muitas IAs, né? Nós estamos aqui toda semana conversando, nossa, descobri uma IA nova que faz tal coisa, descobri uma IA que ajuda no não sei o quê, e vamos testando, e vamos ver se dá certo, né? A gente usa muito. A Miriam sempre fala, né, do método amor, que o M é justamente método e tem método de IA também, né? Então, não é que a gente está sendo contra, a gente só está querendo mostrar que para a gente construir realmente uma marca forte e valiosa, não dá para ser aquele protocolo perfeito, né? A gente vai fazer o melhor que a gente pode, sim, com o que a gente tem, mas a gente vai trazendo essa naturalidade que ela vem de forma muitas vezes espontânea, né? E que é tão valioso quanto o post perfeito, né? É extremamente importante. A Emilaio, ela tem mentorias de IA para ensinar o empresário, né? A Ana até participou de uma mentoria de IA conosco, que é com o especialista Paulo César Leão. A gente comercializa também agentes de IA, então nós não somos contra IA, tá, pessoal? Mas tem que saber usar, tem que usar com sabedoria. E isso que a Ana falou é muito válido, né, Ana? A IA, ela é uma aliada muito forte, só que ela não vai substituir, como eu falei, o brilho no olho. Ela não vai substituir aquela conexão humana, porque o ser humano, ele foi feito para ter relacionamento. E aí é o que está acontecendo muito, né, Ana? Eu brinquei aqui, Ana, você sumiu para mim. Eu brinquei aqui com a Ana, alguns dias atrás, às vezes, você vai postar alguma coisa ali no Stories, ou até mandar uma mensagem, vai uma palavra errada. Né? Na hora aí você manda e você não vê, e quando pensa que não, já foi. Aí antes eu ia lá, corrigia, eu apagava, corrigia. Aí eu brinquei com a Ana, falei assim, Ana, você acredita, Deus me perdoe falar isso, mas você acredita que de vez em quando eu faço um negócio errado, vai ser até bom que o povo não vê que é IA. Ou então, quando eu mando uma mensagem para a pessoa que vai alguma coisa assim, é bom que ela sabe que não é IA. Olha que ponto chegamos. Por que eu estou falando isso? Porque eu, Mira, particularmente, muitas pessoas que eu conheço, gente, a gente está. Vocês, empresários, colaboradores, empreendedores, estão perdendo a credibilidade, sua marca está perdendo credibilidade, porque, gente, uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem, eu recebo mensagem, você olha assim, é IA. Assunto sério, assunto que não deveria ser um IA para responder. Ou então, no próprio Instagram, o que a gente mais vê que é IA. Você bate o olho e sabe que é IA. Então, assim, o que acontece com o nosso cérebro reptiliano
ele vai entender aquilo como uma ameaça, ele vai entender que aquilo ali está errado, que a pessoa está querendo enganar a gente. Então, as marcas e os negócios que põem IA em tudo sem ter ali a essência humana, está perdendo cliente, está perdendo mercado, ainda não perceberam. Nós batemos o olho, até uma imagem, eu estive com uma cliente ontem, ela me falou que ela não terceirizou isso para IA, que ela continua com design para fazer as artes dela. Porque a IA erra muito, desconfigura o nome da empresa, logo, e não tem a mesma qualidade hoje, pode ser que no futuro tenha, né? E ela não consegue colocar essência. A IA não consegue colocar essência. A Ana fez brilhantemente uma apresentação sobre isso na Brand Infinito. Então, a gente bate o olho, sabe o que é IA. Então, o que acontece? Pelo menos eu, Miri, praticamente todo mundo, não quer mais ver conteúdo daquela pessoa, porque não vê verdade. A IA É não isso entrega mesmo. a nossa verdade. Né? Cada um tem a sua verdade. Né? Existe até uma expressão que a gente usa muito em branding, que eu sempre estou falando isso, que chama look and feel, né? Uhum. Olhar e sentir. Então, hoje, todos nós, eu até coloquei isso na caixinha de perguntas, né? Uma pessoa colocou alguma coisa sobre que sempre sente que não é de verdade. Por que isso acontece? Porque dentro de nós, todos nós temos esse sensor, né, invisível, que ele mede, ele calcula para a gente sabe o que está falando a verdade, o que está meio esquisito, né? E o que acontece? É com base nessas informações que a gente vai coletando ao longo dos dias, que a gente vai construindo a imagem daquela marca. Então, assim, de que adianta? Vamos supor, tem muita gente que me procura e fala, eu sou péssimo em direção de arte, eu não consigo ter... muitas pessoas estão sempre preocupadas primeiramente com o Instagram, né? Então, elas falam, meu Instagram, eu não consigo deixar ele bonito, eu preciso de alguém para me ajudar. E aí eu sempre falo isso, mas o que vai adiantar você ter um Instagram lindo, né, super harmonioso, todas as cores, e na hora que você encontra com alguém na esquina, você não consegue explicar o que é a sua marca. Ou na hora que você vai prestar o seu serviço, acontece isso, chega a mensagem de qualquer dia, a pessoa fala, oi Miriam, podemos marcar uma reunião? Vem a resposta, boa tarde, somos a M Lion Business. Entende? A gente tem que entender o jeito de se comunicar. Se é uma marca humana, tem que ter um atendimento humano. Exatamente. Né? Agora, se é uma questão tecnológica, aí tudo bem, acho até legal ter um robô, mas não precisa enganar. Né? Vamos ser honestos, olha, conversa com o meu robô, daqui a pouco, quando precisar, a gente vai para o atendimento humano. Todo mundo se sente mais em paz e mais ver essa verdade, Sim. né? Coerência, né, Ana? É a coerência. Exatamente. Tá? Aconteceu comigo recentemente, não vou citar nomes, mas eu vi um post muito lindo mesmo, e eu peguei e comentei no post. São pessoas que eu conheço, e só que essa pessoa tem muitos seguidores. E aí, no que eu comentei, que não tinha nada a ver com a resposta, né? Foi o robô que veio. Ah, você está interessado em algumas das nossas emissões? Pronto. Perde encanto, né? Perde encanto. E foi algo assim, de história de vida, sabe? Da história dele. Uma coisa muito marcante, assim mesmo, que chama a atenção, né? Da gente, do ser humano. E aí você recebe algo assim, aí você já, nossa, né, fez aquilo para poder captar cliente. Você já pensa assim, só fez isso para poder, porque é mais coerente, como a Ana falou, olha, aqui é prazer, nossa, que nada, em breve você receberá um contato, enfim, a coerência. Então, a IA, ela não cria a verdade. A IA, ela vai replicar padrões. Exatamente.
E é tão curioso a gente pensar sobre isso, né? Outro dia eu estava trocando uma ideia com um amigo meu da época que estudou design comigo, trabalhou numa grande agência comigo também, e aí ele me perguntou como é que eu estava vendo esse movimento, né, das pessoas que hoje em dia todo mundo sente que pode fazer tudo com a IA, né? Inclusive marcas, tal. Aí eu falei, olha, é um pensamento complexo, porque tem horas que eu também uso a IA, também acho legal, mas eu entendo que algumas coisas a IA não consegue ainda fazer pela gente. Pode ser que num dia, no futuro, consiga, mas hoje ainda não, né? E aí ele falou assim para mim, mas será que não vai passar? Porque quando a gente começou a trabalhar, a estudar, naquela época não tinha IA, mas tinha o que a gente chamava de o sobrinho. Todo mundo tinha um sobrinho que tinha aprendido a usar o computador. E o sobrinho sempre fazia tudo, sabia fazer o folhetinho, sabia fazer a camiseta. E hoje a IA é o novo sobrinho, né? Ela faz, não podemos negar que ela faz. Mas talvez não do jeito que você idealizou, né? A própria Miriam aqui, por exemplo, quando ela pensou na marca dela, ela já veio certeira, Ana, eu quero uma marca global, né? E a primeira coisa que eu falei para a Miriam, eu falei, Miriam, uma marca global, ela tem algumas coisas que uma marca local não tem. E como que eu sei isso? Porque essa é a minha área de expertise. Eu trabalho com isso, eu vivi essa realidade, eu trabalhei em multinacional, né? Não posso dizer que eu criei todas as marcas ali que eu trabalhei, mas no dia a dia a gente se envolve e tem protocolos a serem seguidos e respeitados, né? E isso é uma coisa muito curiosa, né, Miriam? Porque a gente estava conversando sobre isso. Como é que a gente sente que quando é algo da nossa área, a IA não faz direito? E por que quando é algum problema de saúde que a gente tem, ou alguma outra área que a gente não domina, a gente respeita o que ela diz, né? Uau, olha só, ela me informou. Até, gente, até algo, eu estava conversando isso com uma cliente ontem também. Contratos. Quem tem coragem de pedir um IA para fazer um contrato, não faça isso. Como a Ana falou, quem é especialista, quando eu jogo algo ali no IA que diz respeito à minha área, eu vejo um monte de falhas que tem. Muitas falhas. A mesma coisa, Ana. Você, pegue a sua área, com certeza você já deve ter identificado. Não, não é isso, não, IA. Faz a pergunta de novo, faz um novo prompt. É assim, vocês com certeza, se não identificaram, começa a prestar atenção. Você vai pedir uma dieta ali, ela passa uma coisa maravilhosa para você. Mas você não sabe se você tem uma glicemia alta ou hipersensibilidade a algum tipo de coisa. Isso é numa consulta ali com o nutricionista, com o endocrinologista. A mesma coisa na área da gestão da marca, do brand, na área de gestão de negócios. Eu pego muita informação errada. Né? Eu já fiz muitos testes com a IA, e até mesmo a gente para desenvolver os agentes, né, Ana? Então, assim, dentro do seu universo, você entende o que é o que não é. O que está certo e o que não está, porque você tem expertise. Know-how, olha, são 24 anos de empresa, de mercado, trabalhando com gente, com negócio, com processo, com gestão. A Ana, a mesma coisa, sem dizer os mais de vida que a gente tem, né? Que é o relacionamento ali com as pessoas, os tombos, né, que a gente leva, as coisas que acontecem na nossa vida, nos bastidores. A IA não tem isso. Ela tem, como eu falei, ela reúne todas as informações ali do mundo, né? Exatamente. Então, isso é muito E, sério, porque isso está e criando a gente passivos para o seu negócio e para a sua marca. E eu vejo muita gente assim que, sei lá, vamos usar esse exemplo do contrato, né? Que acho que todo mundo aqui precisa de um contrato, independente dessa área de atuação. Muitas pessoas pensam, ah, é só um contrato, é só para eu não ficar na mão se acontecer alguma coisa. Não, não é só um contrato, é o seu branding,
é a sua marca. Eu já recebi contrato com o nome da pessoa errado, sem a data completa de nascimento, né? Só com 3 números, sabe? Com o meu nome escrito errado. Eu peço para corrigir. Aí todo mundo fala assim, todo mundo não, algumas pessoas. Ah, mas não é todo mundo que tem tempo para ler, o que importa é a assinatura. Mas para a imagem que você está transmitindo para as pessoas, importa. São nesses detalhes que a gente vê a entrega da sua marca, o compromisso que você tem, a responsabilidade, o cuidado. Sim, vai ser validado por um advogado, né? Isso é respeito, isso é a imagem que a gente vai construindo. Não adianta achar que é só o logotipo. O logotipo não vai fazer milagre, como a IA também não faz milagre, como a gestão também não vai salvar nenhum negócio, né? Eu gosto sempre de falar que o verdadeiro branding, ele nasce no coração de cada empreendedor, de quem idealizou aquela marca. E a gente precisa cuidar dele todos os dias. Todos os dias, porque senão não vai ter IA nenhuma que vai resolver esse problema para mim. Que nem limpar uma casa. Eu posso não ser a pessoa que limpa a minha casa, mas se eu for ter alguém para me ajudar a fazer esse serviço, eu preciso saber o que precisa ser feito, eu preciso saber orientar. É exatamente o mesmo pensamento com a IA ou com qualquer profissional que você for contratar. Você é o criador da sua marca. Você determina os limites. Isso que eu acho mais encantador no trabalho de branding. Eu não posso ter uma responsabilidade sobre isso, né? Eu posso aconselhar a melhor forma de ser feito dentro da visão que cada empreendedor, empresário já visualizou para o seu negócio. Aí é muito gostoso de trabalhar junto, né, Miriam? Porque aí é só desenrolar, ouvir as histórias e construir em cima disso. Sim. E muito interessante você falar isso, Ana. A nossa marca, ela comunica o tempo inteiro. Você, como tudo comunica, todos os pequenos detalhes, como a Ana falou. E é nesses detalhes que vem a coerência também. Certo, Ana? Eu lembro desde quando iniciamos, na época era ML, né? Hoje é M-Lion, eu não tinha a Ana, não tinha conselheira de branding, não tinha, mas eu sempre gostei muito de estudar, de ler, sobre tudo de gestão. Então, eu não sou especialista, mas algumas coisas eu entendo com relação a isso. Mas eu não sou especialista. Então, quando a Ana veio, foi assim, ó, sabe como cair como uma luva? Porque ela dá ali a clareza, o direcionamento, o que você não pode fazer de jeito nenhum, o que você tem que fazer, que não pode abrir mão. E eu lembro que antes da Ana, todo consultor parceiro aqui da M-Lion, que trabalha dentro das empresas, eu dou, né, o treinamento para eles. A IA não vai fazer isso, ela vai fazer um documento bonito para você, mas aquele ali, ó, aquele olho no olho, aquele sentir, e existem os pilares também para ser um parceiro da M-Lion, que a IA só vai conseguir construir isso se você colocar ali tudo de você mesmo, porque ela não vai, se você pedir, IA, me dá 3 pilares para uma parceria de sucesso. Não vai, porque é a minha história. A história da Amy Lion, é a Miriam, é a essência dela, é a cultura dela, os valores que ela tem, é o propósito que ela quer, a visão, onde que ela quer chegar, e tem que ter pessoas assim com a gente. E até nessa aqui, eu conversando com a Ana, se eu senti incoerência, eu falei, não, Ana, não dá para ser parceira da Amy Lion. A IA não vai te dar isso. E eu lembro que desde o início, eu sentava com cada consultor, passava tudo, assim, eu sempre entreguei tudo, até as mensagens, Ana. Que aí eu fui aprender com a Ana, né? Olha só, eu fazia algumas coisas, mas aí com a Ana eu estou aprendendo dentro da gestão, né? Que a Ana fala, é o tom de voz, é o tom de voz da amiga, né? Então, assim, eu ensinava até as mensagens, como que responder as mensagens para os clientes. Depois que o consultor fazia a primeira consultoria, porque as nossas mentorias, consultorias são gravadas, eu assistia, via o que estava fora da coerência ali com a Amy Lion, chamava,
É um treinamento contínuo, até que tá no ponto da marca Emily. Agora pode voar, né? Sempre com acompanhamento. Mas olha só a importância da marca, as pessoas não valorizam isso. As pessoas não ficam atentas a esse detalhe, gente. Tudo comunica. Não fica pensando que um detalhezinho não vai fazer diferença, não, que faz. E é esses detalhes, tá? Que fez e faz a Emilion crescer, porque por mais que a gente está construindo ainda. Só que a Emilion, ela vai ficar maior, né? Eu falo quando eu penso grande, igual quando eu conheci a Ana, eu quero uma marca global. A visão nossa é muito audaciosa. É impactar milhões de vidas no mundo afora, através do método amor. E para isso, gente, detalhes faz diferença. Até para você ter seu perfil ideal de cliente. Porque o seu perfil ideal de cliente, às vezes as pessoas falam, eu quero cliente high ticket. Mas não se comporta, eu falo assim, tanto no seu negócio como sua marca, como um high ticket. Uma high ticket não é você ter as coisas, não é você postar. Não, tem que ter a coerência. A coerência a gente vê nos pequenos e mínimos detalhes, né, Ana? É exatamente isso. E às vezes são nesses detalhes que a gente conquista ou afasta alguém, Exatamente. né? Eu já fiz, eu adoro estudar, estou sempre querendo aprender. Quando eu conheço alguém que eu vejo que começa muito a falar, não, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, como se tivesse um jeito único de fazer negócios, eu Uhum, já me afasto. Que eu já penso, esse serviço não é para mim. uhum, O serviço para mim é o serviço que vai entender a minha visão de mundo. E a uhum, gente vai juntos se adaptar e construir em cima disso. Ninguém é igual a ninguém. Você conhece alguém igual a alguém? Nem irmão gêmeo é igual. verdade. Né? Então, eu acho que esse é um dilema muito atual dos dias de hoje, porque é lógico que as pessoas precisam ter soluções para escalonar os seus negócios, atender em grande escala. Todo mundo precisa de mais tempo, e tempo é vida, né? Como a Vai gente vida, estava falando outro dia. tempo é Ninguém dinheiro, pode mas o perder mais tempo. importante, tempo é vida. Exatamente. Então, a gente precisa otimizar o nosso tempo, né? E às vezes é isso, a gente vai receber um conselho que vai ganhar um ano da nossa vida, de Hum. tempo que a gente estava perdendo. Por isso que eu amo mentorias, Ana. Eu, só para vocês entenderem, de assim, eu vivo isso aí que a Ana está falando. Eu amo estudar, tanto que quando eu entrei na consultoria, eu falei, é isso, é meu trabalho dos sonhos. Porque na consultoria, né, você é obrigada a estudar o tempo inteiro. E eu sempre fui estudiosa. Eu amo estudar. E dentro desse amor pelo estudo, eu sempre gostei de me especializar em várias áreas da gestão, né? Minha faculdade foi administração com habilitação com ênfase em gestão de negócios. Então, gestão de negócios você tem que estudar bastante, né? E eu fazia MBA, pós-graduação. Aí chegou um momento na vida que eu falei assim, não, demora muito, né? Assim, você tem uma base ali, tudo bem, mas demora. Então, a mentoria, ela acelera. Por quê? Exatamente isso que a Ana falou. Às vezes, uma coisa que a pessoa fala ali, ó, você muda tudo. E a mentoria, o mentor, ele tem que ter vivido e passado por aqui. Senão, não é mentor, tá, gente? Quem é cliente meu e sabe disso. Então, por exemplo, quantos anos a Ana está no mercado? Nossa, eu tenho horas que eu preciso até fazer as contas, eu começo a imaginar, São muitos anos. né? Isso aí, Não Ana, tinha nem Facebook naquela época, é imagina. verdade, eu também. Aí eu sou da época que, na época, por exemplo, de compras, eu trabalhava passando fax para fazer os pedidos de compras de um hospital. Então, É. Então, olha só, gente, que eu estou no mercado, total. Não só consultoria, 24 anos faz esse ano. Lidando com gente o tempo inteiro, porque desde o meu primeiro emprego eu lidava com ser humano, organizando processos, 24 anos. Mais 42 no total de vida. Então, assim,
É muita bagagem, coisas que eu já passei, que, por exemplo, a Ana, que faz mentoria comigo de gestão de negócio, ela não vai passar. Alguns até eu falo, olha, eu já passei por isso aqui é assim, assim, assim. Mas eu gosto muito de aprender com os outros. E com o erro dos outros também, para mim não cometer. Por isso que, num determinado momento, Ana, eu comecei a amar as mentorias. Porque ela pega exatamente essa bagagem, né? Tanto de vida, de negócios, e a pessoa te dá ali o caminho, claro que você tem que fazer, né? Tem que praticar, tem que executar, mais curto para você ter resultado e evitar você perder tempo, energia e dinheiro. É E isso para mim, esse mesmo. tripé aí é o tripé de vida. Quando eu falo tempo é vida, se você não tem um negócio que você não está lucrando, algo errado está acontecendo. E se E você. não é curioso, Miriam, que às vezes a gente até pergunta para a IA sobre isso, né? O que que eu posso melhorar em relação ao meu financeiro, em relação ao meu jurídico, em relação à minha marca. E aí, às vezes, traz essas respostas para a gente. Mas não é da mesma forma que a gente escuta quando a gente escuta um mentor, não é? Eu fico pensando assim, com as devidas proporções. É mais ou menos quando a gente, sei lá, comprou um micro-ondas novo, né? Instalou ali o micro-ondas. Ele vem com manual de instruções, mas raramente a pessoa vai parar ali para ler tudo, Ninguém lê manual. É muito raro uma pessoa né? que lê. Aí você fala, aí não está funcionando. Aí vai o especialista na sua casa, e ele fala, ah, aperta aqui, aqui, aqui. Aí você fala, nossa, me economizou tempo de vida de eu ler o manual inteiro. Exatamente. Porque, Ana, Né? as duas coisas que a IA não faz. Duas. Primeira, é ler cenários. Ela pode até ler o cenário, mas dentro, como eu falei, do universo dela ali, do conhecimento que ela tem de informação ali. Mas o seu cenário ela não lê. Ela não tem essa visão holística. E ela não é ser humano. De novo, nós nascemos para estar em contato com o ser humano. Pode falar, eu não gosto de ser humano, porque eu conheço gente que não gosta, tá? Mas você nasceu para estar com gente. Não gosta de ser humano, mas é casado. Não gosta de ser humano, mas tem uns amigos para ir em casa. Mesmo que raramente, mas ninguém consegue viver sozinho. Nós não nascemos e não fomos programados para isso. Então, você pega o manual, muito chato de ler, muita informação. Se você quiser ser um mentor hoje, também tem muita informação para você pegar, sentar e aprender. E você consegue aprender sozinho? Consegue, mas vai levar mais tempo. E energia também. E hoje eu falo assim que quem não gosta de ler, gente, leia. Porque nos livros tem ali ó, a parte que eu falei dos 24 anos de vida, de negócios, mais 42 de vida, pode estar ali no livro, que é com valor acessível. Só que isso, Ana, a pessoa ela vai demandar mais tempo para ler, aplicar. E quando é uma pessoa, você já está mais aberta. Ah, a Miriam falou que eu tenho que fazer. Ana tem vários exemplos, né, Ana, da gente aqui dentro da mentoria. Isso, pronto, acabou. Só que a Ana, o que ela faz? Ela não questiona. Ai, será que isso vai dar certo? Não só a Ana, como os clientes que eu tenho. Ela não questiona, ela vai lá e faz, e ela tem o resultado. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque a pessoa, quando ela contrata um mentor, Ana, quando contrata um brand, por exemplo, imagina, Ana, uma pessoa vai te contratar para fazer uma marca, ou então eu chego, Ana, eu quero uma marca global, mas eu quero que você faça assim, 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 assim. Vai funcionar? Não vai funcionar. E hoje acontece muito, tem até um outro assunto que eu estava até pensando aqui, falamos ou não falamos sobre isso, mas veio, eu vou falar. Sabe o que eu percebo hoje, Miriam? Pessoas viciadas na IA. Uhum. Pessoas que não conseguem fazer mais nada sem antes perguntar para a IA o que ela acha, se está certo, se deve fazer aquilo ou não. Então, eu converso muito, conheço muitas pessoas do mercado, tenho uma grande amiga que trabalha, tem uma agência de marketing, e ela estava me falando isso. Ela falou, Ana, às vezes eu mando material para cliente, né?
ela trabalha exatamente com o Instagram. Eu mando o conteúdo da publicação, eu falo, olha, coloca tal legenda, tal. O que a pessoa faz? Pega o copy que ela fez como profissional, coloca na IA. Nossa. Pagou para ter o serviço, mas confia mais na IA do que no profissional. Aí eu falei para essa minha amiga, eu falei, olha, então você pede para essa pessoa se responsabilizar pelo que ela está. Já aconteceu comigo. De eu construir um manifesto de marca lindo. E a pessoa pega e fala, eu vou pensar aqui, coloca na IA, me devolve. Eu sei que aquilo é IA. Né? Aí eu respondo para ela, falo, olha, do jeito que você quer, não é um manifesto de marca, mas eu respeito a sua opinião. Se você quiser, a gente segue assim, só que esse trabalho eu não vou assinar, não vou me responsabilizar por ele, porque isso não é branding. Aí a pessoa já, não, então tudo bem, pode seguir como tá, me explica quais são os requisitos. Aí eu vou lá e explico, para ser um manifesto de marca, tem que ter isso, isso, isso e isso. As pausas foram estratégicas, o tamanho da informação é estratégico. Aqui não é o lugar de você colocar tal informação, isso você coloca em outro lugar, né? Isso tudo é coisa que só dá para viver com Uhum. experiência. Sim, Como é sim, que a gente aprende isso tudo? Fazendo, trabalhando, sim. né? Sim, então, Ana, essa live ela é extremamente necessária exatamente por isso, porque as pessoas só estão olhando o lado positivo da IA e não está atenta ao que está invisível e que já está acontecendo, porque eu já estou percebendo isso e muitas pessoas também, o tanto que a IA vai prejudicar sua marca e seu negócio. Então, essa live é exatamente para trazer essa conscientização para vocês, né? Usem com sabedoria, não coloque a IA como 100% decisor, que é a pessoa que vai decidir pelo seu negócio, pela sua marca. Existem especialistas, têm vivência prática de anos, que tem, nós ainda vamos falar mais coisa aqui, que faz o que a IA não faz. Não estamos dizendo para você não usar a IA, mas para você entender como é que funciona o mecanismo da IA. E qualquer negócio, se não tiver um branding forte, uma marca forte e gestão, está caminhando para quebrar, está caminhando para fechar. Todo negócio tem que ter uma marca forte e gestão. Como que isso é construído? Pode ser construído junto, tem que ser separado, mas tem que ter. Né? A Ana tem bastante cliente aí, na própria Brand Infinito, né, Ana? O pessoal fala que está lá construindo a marca, aí chega na parte, nossa, eu sou especialista na minha área, mas eu não sei mexer com a planilha de financeiro, não sei o que é DRE, eu não sei precificar meu serviço. E ninguém nasce sabendo, né? Muitas pessoas começaram como eu comecei também, trabalhando, sendo PJ, fazendo freelance, né? E é isso, só que chega uma hora que para você dar um Caso passo a vai, mais, você precisa aprender a fazer mais, né? E se não sabe fazer, precisa contar com pessoas de confiança, justamente para ganhar tempo. exatamente, a Ana falou algo aí super estratégico. Se você não sabe fazer, você tem que contratar alguém que faça para ganhar tempo e vida e não perder dinheiro nem energia, ou então ter um sócio que complemente você, né? Que é uma das estratégias de gestão. Vamos supor, Miriam é excelente na parte de comunicação, um exemplo. Vendas, mas Miriam não gosta de TI, né? Miriam não gosta de finanças. Eu tenho que ter alguém que seja esse braço dentro da organização. Tem que ter o lado que mexe na administração e no comercial. O que não pode é Ana, que só gosta de se mexer com gente, não querer mexer na gestão, porque é caminhar para fechar o negócio dela, né, Ana? E é essa conscientização que nós queremos trazer aqui para vocês. A sua IA, ela não pode ficar hoje, pode ser que no futuro, né, Ana? Está mais avançada aí, mas ela não pode ficar responsável pela sua marca e nem pela sua gestão. A IA ela não é um quebra-galho, né? Ela é uma ferramenta
que a gente vai utilizar cada vez mais, mas a gente precisa saber o que pedir para ela, né? Todos os profissionais que você contratar nos dias de hoje vão usar a IA. É lógico que vão, mas alguns a gente não vai nem perceber que usaram, né? Quantas vezes a gente não chega para a IA e fala, IA, me apresenta, existe alguma pesquisa que comprove o quanto que investir em branding impacta no resultado dos pequenos empreendedores? Existe. Ela vai lá te manda umas 5, 6 pesquisas. Aí você lê, você vê qual que você faz sentido para o que você precisa apresentar na sua consultoria, né? Então, aí está presente, não tem por onde a gente fugir. Mas cabe a gente saber fazer o bom uso dela, né? É o teu conhecimento, né? Na gestão eu falo aqui muito. Cada empresa, como eu falei, tem um responsável de cada área, né? Comercial, administrativo. Mas quem é comercial, ele não precisa saber o operacional do administrativo, não precisa aprender a fazer uma planilha de TRE. Mas ele precisa entender a estrutura, como que funciona, como que eu tomo decisão através daqueles números. A mesma coisa a IA. A IA ela vai ser uma grande, está sendo uma grande aliada, sim. Agora, Ana, isso aí que nós estamos falando, a IA ela não vai substituir, que é o discernimento estratégico nosso. Exatamente isso, ela não vai substituir. Ela não vai substituir a verdade que você vive dentro da sua organização. Ela não sabe o que é a verdade. E outra coisa, a IA, ela, que é o que nós falamos aqui também, ela não cria a autoridade silenciosa real, que é essa que nós estamos construindo, por exemplo, aqui na Emilion. Criar identidade, ela não vai criar identidade. A Ana ela vai saber como potencializar para o mundo a identidade da Emilion. Ela vai fazer os ajustes. Mira, isso aqui você precisa aprender sobre isso. A gente precisa colocar isso. Mas já está aqui, ó. É minha identidade. A IA não vai fazer a sua identidade por você. E é um assunto assim bem complexo, porque hoje as pessoas não sabem nem a própria identidade. E é curioso, né, Miriam? Porque eu vejo muito assim, quando a gente fala de branding, a primeira coisa que as pessoas pensam são nas redes sociais. Elas querem o branding para parecer melhor nas redes sociais. Sim. Né? E o que a gente está fazendo no Emilion? Não é que a gente não está olhando para as redes sociais, mas hoje ela não é a nossa prioridade, porque a gente sabe que ela pode ir acontecendo sim. com a vida real, né? Até a gente conseguir encontrar uma empresa, profissionais que compartilhem dos mesmos valores que a gente acredite, né? A gente não pode se propor com todo o cuidado que a gente está tendo, a sair produzindo conteúdo de IA, que não seja nós pedindo para IA, mas uma outra agência pedindo para IA. Não, precisa ter conteúdo com cara de Emilion. Com a identidade da Emilion, com a essência da Emilion. Eu até me segurei para ver se eu falava disso aqui, Ana, mas eu falei, não, agora que a Ana tocou no assunto, eu vou falar, mas vai lá, Ana, continua. Oh, meu Deus! Mas é isso, né? A gente tem prioridades, né? Eu lembro quando eu conheci a Miriam falou para mim, a Miriam é uma empresária. Ela falou, Ana, eu tomei a decisão 2025 ao ano de eu investir na minha marca. O que ela fez? Ela foi lá, ela não mediu esforços. Né? A gente montou um planejamento estratégico, a gente fez o lançamento da marca Emilion, a Miriam fez o registro não só da marca, como da metodologia de trabalho dela. Por quê? Porque ela me ouviu. Porque ela sabe que se ela quer ser uma empresa global, não dá mais para brincar de ter uma marca. Tem coisas que precisam ser feitas. E porque isso é branding.
Fazer né? o que tem que ser feito, né, Ana? E ouvir com o coração e estar aberto ao que esse Humildade, né? especialista vai te instruir. Ter, exatamente, humildade, porque eu conheço muitas pessoas aí grandes que não têm essa humildade. Então a gente olha assim e fala assim, não é a pessoa. Não é a pessoa, porque a gente conhece. Isso aí que está falando no Instagram não é a pessoa, sabe? Aí, de novo, a coerência. E não é todo mundo que está disposto a investir, não é nem só o dinheiro, mas também o tempo, Sim, né? Porque tem coisas que o dinheiro, graças a Deus, pode pagar. É sim. caro fazer o registro de uma marca? Sim, é caro, mas é um patrimônio que você está construindo. É como se você assinasse um termo de responsabilidade, que a coisa é séria. Você não está brincando em serviço. Você está deixando a sua marca no mundo. O que é branding? É deixar marcas em tudo que a gente faz. Nada mais do que isso. A Amy Lion, ela nasceu para permanecer. Então, o que eu preciso fazer para ela permanecer, né? Eu ainda falo, entre gerações, porque o propósito é muito forte. É trazer vida para a vida das pessoas, através da gestão, através do método amor. Né? Se a gente for falar que como assim trazer vida, a gente fica horas. Até, pode ser até outra live, né, Ana? Outra live, é trazer Pode. vida. Olha a responsabilidade de uma marca. Trazer vida para a vida das pessoas. Exatamente. Eu lembro quando a gente começou a falar sobre isso, né, Miriam? Que eu lembro que a Miriam até assustou, assim, uma marca, quando ela é registrada, você deixa até no seu testamento, para quem ela vai ficar, porque é um patrimônio, Sim, sim, né? E verdade. quem não está disposto a construir um patrimônio nem precisa mesmo investir em branding, né? Aí qualquer marca, qualquer desenho resolve, né? Agora, quem quer fazer um trabalho sério é outra história. E aí o que eu falei que eu não queria, que eu não ia falar, que eu pensei, né? Mas já que a Ana tocou no assunto, né? Nossa live é assim, gente, não tem ali o script, não, né, Ana? É realmente o que acontece no dia a dia, nos bastidores do nosso conhecimento, da nossa vivência, vamos dizer assim. Eu falo que eu amo ensinar o que eu vivo, né? A melhor coisa da vida, porque aí você não precisa. Ai, meu Deus, eu vou esquecer de falar aquilo. Então, é por isso que é tão fácil fazer palestras, mentorias, porque a gente está falando ali a verdade que a gente vive. Então, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, pegando o gancho aí do que a Ana colocou. Eu acho que tem uns 5 anos, 6 anos, eu acredito, que eu estou no Instagram. E eu nunca quis um Instagram para, a princípio, monetizar, mas sim para trazer realmente o propósito da MLive. E lá desde antes, todo mundo fala comigo, Mira, você está perdendo de ganhar milhões, Mira, você está perdendo de ganhar dinheiro. Se você fizer isso, você vai. Mas o foco não é o dinheiro. O foco não é o dinheiro. Nunca foi, a Ana sabe disso. O foco é a transformação que a M-Lion vai gerar. E na mudança de vida das pessoas. O dinheiro é consequência, ele vem. Ele sempre vem. Mas assim, mas você pode estar ganhando não sei quantos milhões. Mas não quero ganhar tantos milhões. Eu quero fazer a coisa certa para a empresa permanecer e gerar de verdade, edificar a vida das pessoas. Esse é o propósito. Dinheiro, gente, a gente pode ter todo ele que for, mas o dinheiro ele não vai comprar paz, não vai comprar vida. E principalmente quando eu for, eu não vou levar nada. Né, Ana? A gente não leva nada. A gente pode deixar aqui para os outros? Pode, mas eu não vou levar. Então, pense nisso, fazer certo. Então, nessa trajetória, eu conheci algumas empresas, já fui muito criticada, tá bom? Muito criticada, porque, Miriam, mas seu Instagram não está coerente, seu Instagram, como assim não está coerente? Ele não fala o que você faz detalhadamente, você não tem página de vendas, você não tem isso, você não tem aquilo, você podia estar ganhando muito mais dinheiro. Aí gente que mexe com marketing, né, é o que mais vem querer fazer, né? Eu, calma, gente. E uma época, acho que uns 3 anos atrás, né, Ana? Foi um ano antes de eu te conhecer. Eu contratei uma moça para me dar mentorias para ela sobre gestão, sobre Milion, ela atuava dentro dos meus clientes nessa área também. Então, fui formando ela para ela. Só a Ana foi 6 meses, eu acho, escutando a minha história, né, Ana, para fazer a marca. Então, assim, eu sou dessa pessoa, de fazer as coisas no detalhe ali, não é pegar a pessoa e colocar dentro de um cliente meu. E se era para estar na Emilion, ela tinha que entender todo o universo da Emilion. Então, formei
E eu poderia ter falado com ela assim, olha, você já vai fazendo e aplicando dentro da Emilar. Eu falei assim, não, o meu propósito agora não é esse, eu não quero, não é o momento, é em tal ano que eu vou fazer isso. Lembra que a Ana falou? Em 2025 eu cheguei e falei, então dentro do meu planejamento estratégico tem datas para tudo. Cada ano eu foco em uma coisa, não sou imediatista, não sou gananciosa, então eu não estava pensando nisso, em ganhar dinheiro no Instagram, enfim, mas construir algo sólido. Enfim, ensinei essa moça, ensinei, mas ela precisou desligar, ela foi desligada, né, da Emilion, e aí a gente tentou, né, em algumas empresas, só que o que acontece com as empresas? Elas queriam trazer algo, a receita do bolo pronto que ela faz para todo mundo. E não era isso que a gente estava buscando. A gente busca realmente colocar ali os bastidores reais, a essência real, a identidade. Isso dá mais trabalho. Naquela época, a inteligência nem era tão usada assim, né, Ana? Inteligência artificial nem era tão usada. Então, vamos supor, hoje eu não vou contratar uma pessoa que vai vir com tudo IA, que vai tirar a identidade da Emilion. Por que eu estou falando isso, Ana, que você colocou aí? Porque a pressa, gente, a pressa, ela pode estar sendo uma barreira para você viver algo muito maior. Algo muito maior. Não é fácil criar uma marca. Não é rápido criar uma marca. Não é fácil fazer gestão. Não é rápido fazer gestão dentro da sua empresa. Quem tem consultoria, mentoria, sabe. Existem processos. A gente não pode ser E imediato. os processos precisam estar alinhados entre eles, né, Miriam? Isso que eu acho que é o mais bonito da gestão, né? Porque não adianta nada você ter um super planejamento estratégico e eu estar disposta a fazer o seu brain e não ter tempo de ouvir tudo que você tem para me dizer sobre o próximo ano. Sim. Da mesma forma que não adianta nada eu construir um projeto de branding lindo para você e a gente ter uma outra empresa que não tenha tempo de ouvir, de sincronizar as informações. As coisas não são isoladas, as coisas precisam ser integradas, né? Isso também a IA não faz, essa sensibilidade, né, de orquestrar isso. Ela organiza as informações, mas ter esse discernimento Sim. é algo que a gente, graças a Deus, ainda precisa do ser humano, né? Exato. Exato. E o mais lindo desse trabalho que eu vejo é quando a gente nem percebe que ele é tão fluido que a coisa sai naturalmente. Uhum. Né? Então, não adianta a gente economizar tempo nesse caso. A gente tem que. É nessas horas que a gente tem que investir o nosso tempo. Em reunião de trabalho, em alinhamento, em posicionamento, né? E deixa a IA fazer a parte mais mecânica. Exatamente, Ana. Então, a IA ela não vai criar a sua visão, né, antes da validação e não vai fazer essa parte que geralmente somos nós, seres humanos, que fazemos, né? Que a Ana colocou aí. Outra coisa que a IA não faz, Ana, que isso aí tem muito aqui na minha veia, ó. Foi até uma palavra do ano, acho que foi 2022 ou 2023. Todo ano eu tenho uma palavra do ano, gente. A IA não vai substituir a coragem empresarial. É isso mesmo. Não vai. Ela nunca vai substituir isso. Só quem é empresário aqui, empreendedor, autônomo, liberal, entende o que eu estou dizendo. Gente, nós somos corajosos. Nós somos muito, muito corajosos. Não é fácil você empreender e ser empresário no mundo de hoje. Antigamente até era um pouquinho mais fácil, né? Eu lembro da época do meu pai também empresário, a época dele era mais fácil. E a época dele, eu lembro que lá na cidade tinha só ele e mais um. Na época era mercadinho, né? Era mercadinho na época. Era só meu pai e mais um. Então, assim, eles dominavam a região. É com o nosso supermercado de hoje, né? Hoje já existe não sei quantos lá. Né? Antigamente, mesmo sem conhecimento, sem formação, as pessoas elas ganhavam bastante dinheiro pelo modelo de vida e de negócios da época. Mas também a época que
todo ano, né? Ele levava ele e minha mãe para a praia, e como eu acho que eu já falei aqui, a gente comunicava por cartinha com os amigos nossos lá da Bahia. Tudo era mais lento, hoje as coisas são mais rápidas. Por isso que do método amor, um pilar é a adaptabilidade, as coisas mudam muito rápido. E essa coragem é para a gente decidir em segundos algumas coisas. A Ana vê, decisão o tempo inteiro tem que tomar, ó. Decisão o tempo todo. Essa coragem que está enraizada na gente, que está ali na nossa vontade de vencer ou de conquistar algo, porque o sucesso para cada um é individual, cada um tem o seu, por exemplo, Miriam, você pede de faturar milhões desde 2000, porque você não está na internet. É ser corajosa. É ser corajosa. Por quê? Porque não é esse nunca foi esse meu foco, faturar milhões. Não, tem algo por trás disso. Quero impactar pessoas, gerar vida na vida das pessoas, construir algo para durar. Eu não quero uma empresa hoje para amanhã fechar. É tanto que uma das coisas que a gente sempre coloca na nossa metodologia são empresas, de novo, para permanecer com resultados sustentáveis. E para você ter resultado sustentável, você tem que ter uma coragem de nadar contra a maré, de tomar decisões ali o tempo inteiro. A IA não vai fazer isso, não, porque ela vai responder uma decisão que você tem, da forma que você colocar ali, como de novo, ela não vai ler o cenário, ela não vai ver os anos e anos e anos. Ela pode até te ajudar a conduzir o processo de tomar decisão, mas é você que vai ter que ir lá e fazer. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Que nem eu sempre brinco, pode ter o melhor técnico do mundo. O jogador de futebol tem que entrar e marcar o gol, senão vai ser 0-0. Exatamente, exatamente. Ana, tem uma coisa que nós vivemos muito aqui na M-Lion, você participa, né, por estar ali nos bastidores, tá sempre em evidência, sempre está comigo, toda semana a gente está junto, e tem uma coisa que a IA não faz também, que é da essência ali do ser humano, e que nós fazemos aqui de forma natural, porque faz parte da nossa cultura, do coração, né, da fundadora, da Mira, e de quem trabalha aqui na MLI, a Ana já presenciou isso várias vezes, que é gerar o pertencimento genuíno. Genuíno. A IA, ela pode te dar ali uma receitinha de bolo, mas é só você estando assim, ó, olhando no olho, a pessoa se sentindo parte daquilo, sabe? A IA, ela não vai fazer isso por você. De novo, ela vai te ajudar, mas essa parte é você, ser humano. Por que eu estou falando isso, gente? E tudo isso aqui que nós estamos conversando. Tem muita gente que acha que a IA pode resolver tudo na vida. Mas você tem que fazer a sua parte. Você vai ter que fazer a sua parte. A IA não vai fazer a sua parte. Essa é a principal mensagem que a gente precisa deixar aqui hoje, né? Exato. Assim como no branding, na gestão dos negócios, a IA também não vai fazer a sua parte. Não vai fazer a sua parte. Ela vai ajudar, mas é você que vai fazer. Tem gente querendo que a IA faça. E outra coisa, pega esse insight aí, né? Todo mundo sabe que já está acontecendo, mas daqui brevemente, não vai demorar muito, a parte sua ela tem que focar principalmente na experiência com as pessoas, na humanidade. As pessoas já estão sentindo falta do ser humano. E eu já falo isso, ó, mesmo antes da IA existir, eu já ensino isso nas organizações. Por isso que eu me conectei com a Ana, porque eu sempre valorizei o ser humano dentro das empresas. Por isso nasceu o método amor. E eu me conectei com a Ana quando ela falou que marcas valem muito mais, pessoas valem muito mais. Então, esta parte, quem tem isso, vai permanecer no mercado, no novo mercado. Quem não tem, trate de aprender. Não vou falar, trate de aprender. Se você quer ter um negócio, você vai ter que aprender a lidar com gente. E aprender a respeitar e ter a pessoa ali de forma genuína, gente, não como números. O ser humano não é número, não trate o ser humano como número.
trate como ser humano. E quem tem Ai, gente, que lindo. a mensagem final que eu gostaria de deixar é essa. É muito bonito quando você realmente trata o ser humano como ser humano. Então, É isso. quem não gosta do ser humano, então vai ter que trabalhar para os outros, ser CLT. Mesmo assim, você vai lidar com gente e vai ficar lá emburrado. O que vocês preferem? Ter uma vida feliz, alegre, ou ficar passando raiva? É emburrado, E o que eu acho né? mais legal da IA é isso, no fundo, ela foi criada para a gente ter mais tempo de ser humano, né? De Exatamente. trabalhar com amor. Então a gente reserva o nosso tempo para as coisas que só a gente pode fazer, Como né? ser humano. Muito legal. Ah, eu amei essa conversa, adorei poder falar sobre isso. É tão difícil nos dias de hoje, né? Reservar esse tempinho. Sim, sim, sim. Ana, eu amei também a nossa conversa. Obrigada a todos, né? Quem não está aqui presente vai poder assistir depois. Quem tiver interesse em ver, né, esse espetáculo que foi aqui de informações sobre vida, negócios, marca, é só avisar aqui. Qual palavra, Ana? Humanidade, humano, digite humanidade, humano, amor, que você Amor, amor, digite amor. amor para receber. Ana, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Obrigada. eu amei. Amo falar sobre a Lion, sobre o processo de construção dessa marca, que a gente tem tanto orgulho, Sim, sim, sobre tudo que a gente vai aprendendo no dia a dia, que é tudo com muita verdade, né? isso, isso. Ah, eu vou fazer um desafio aqui ao vivo para a Ana. Ai, meu Deus. Vou fazer um desafio ao vivo. Vamos lá. Ana, vamos colocar a data aqui, ó, fazer um desafio. Quem quer conhecer mais sobre esse universo de branding, de gestão de marca, tem lá o Ana Moreno e o Brand Infinito, né? Nós vamos deixar aqui também o Instagram. Isso, Ana Mas, Morena. para vocês acompanharem de perto a importância e a potência que é construir uma marca para o negócio de vocês, estou lançando o desafio aqui para a Ana para a gente iniciar com uma série dessa construção dessa marca da Emilai. Vocês vão acompanhar junto conosco. Os bastidores, os erros de gravação. Os erros de gravação quer dizer as coisas que acontecem no decorrer, que às vezes a gente pode, não, vamos para cima, vamos fazer, vai acontecer, vai dar certo. Só vive o impossível quem acredita nele, né, Ana? Então, nós vamos fazer aqui para vocês acompanharem, né, o trabalho da Ana, como que está sendo a construção dessa marca. Essa marca global, essa marca que nasceu para permanecer, que nasceu principalmente para gerar vida na vida das pessoas, porque tempo é vida, através da gestão, né, do método amor. E a gestão que vai trazer liberdade, e a liberdade que vai te proporcionar mais vida, né? Como a IA não está dando mais tempo de a gente ser mais produtivo, para a gente ter tempo para poder viver, né? Então a Ana ela já aceitou aqui, ó, balançou a cabeça, já aceitou. Então nós vamos fazer essa construção junto com vocês. Vocês querem acompanhar esse trajeto, ó? Aceita, Ana? Tá, vamos lá. Muito bom. Então, desafio aceito, vamos fazer esse trabalho aí com muito carinho, com muito amor, para vocês entenderem como que funciona a construção de uma marca e principalmente para conscientizar vocês, né? Não existe um negócio sem marca. Não existe um negócio sem marca, assim como não existe um negócio sem gestão. Mas para isso, né, é importante conscientizar o público, né, Ana, ver como é que funciona. E todo dia a gente está construindo a nossa marca, né? Eu sempre falo, não existe assim, eu já fiz o meu branding. Não, todos os dias você está fazendo seu branding. Enfim. Todos os dias. É. Ana, obrigada. Obrigada a todos. Obrigada a você, obrigada, pessoal. Beijo, fica com Deus. Um ótimo dia para todo mundo. Lembre-se, tempo é vida.